Olá! Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante, repleta de mistérios, lendas e segredos que atravessaram milênios. Mas antes, deixa eu te perguntar algo. O que você realmente sabe sobre o rei Salomão? Você já ouviu falar sobre sua sabedoria divina, suas riquezas incalculáveis e seus supostos poderes sobrenaturais? Imagine só, um homem que teria controlado espíritos malignos, conversado com animais e usado um misterioso anel mágico para moldar o mundo ao seu redor. Tudo isso enquanto governava um dos reinos mais poderosos da antiguidade. E aí, dá pra acreditar? Hoje, nós vamos explorar não só a história de Salomão que você já ouviu, mas também as histórias que não estão nos livros convencionais. E se eu te dissesse que alguns estudiosos acreditam que Salomão foi mais do que um rei, que ele pode ter sido um dos maiores ocultistas da história? Fique comigo, porque você está prestes a descobrir um mundo onde o real e o mítico se encontram de forma surpreendente. Para entender a magnitude do rei Salomão, precisamos começar com o contexto de sua ascensão ao trono. Salomão não era o primogênito, e isso por si só já era uma barreira enorme para assumir o reino. Seu pai, o lendário rei Davi, teve muitas esposas e filhos, e como era de se esperar, isso criou um ambiente de intensa disputa e intriga política. Imagine viver em um palácio onde a luta pelo poder é constante. Seus próprios irmãos, em momentos diferentes, tentaram usurpar o trono de Davi. Absalão, conhecido por sua beleza e carisma, chegou a liderar uma revolta contra o pai. Mais tarde, Adonias, outro dos filhos de Davi, também tentou reivindicar o trono, chegando a organizar sua própria cerimônia de coroação. Nesse cenário, Salomão teve que contar com aliados estratégicos. Sua mãe, Batseba, e o profeta Natã desempenharam papéis cruciais ao lembrar a Davi de sua promessa de coroar Salomão. Com a intervenção divina e a inteligência estratégica de seus aliados, Salomão foi ungido rei, consolidando seu lugar na história. Mas aqui vem o detalhe intrigante. A escolha de Salomão como rei não foi apenas política. Ela foi, segundo a Bíblia, respaldada por Deus. Ele foi considerado o escolhido para construir um templo para a Arca da Aliança, um local onde Deus poderia habitar entre o povo. Essa missão divina elevava Salomão a uma posição única, mas também o colocava em um caminho repleto de desafios e expectativas. O que torna Salomão tão fascinante é como sua figura ultrapassa os limites da história e entra no campo das lendas. Ele não era apenas um rei. Ele era um ícone de sabedoria e poder místico. Seus provérbios ainda ressoam como lições de vida, mas suas conexões com o ocultismo levantam questões intrigantes. Como alguém que recebeu sabedoria divina pode ser associado a práticas místicas envolvendo demônios e magia? Esse é o paradoxo de Salomão, uma figura que vive entre o sagrado e o profano, entre a glória e a decadência. Será que ele foi vítima de sua própria ambição? Ou será que essas histórias foram criadas para exagerar seu legado? À medida que mergulhamos mais fundo, você verá que as respostas são tão fascinantes quanto as perguntas. Agora vamos ao lendário Anel de Salomão. Esse artefato é mencionado em textos esotéricos, como o Testamento de Salomão e as Chaves de Salomão, obras que misturam religião e ocultismo e pintam um quadro fascinante, embora controverso, do rei mais sábio de Israel. Disse que o anel, com o símbolo da estrela de Davi gravado, dava a Salomão o poder de controlar demônios e espíritos. Mas a história do anel não para por aí. Segundo algumas lendas, ele não era apenas um instrumento de controle, mas também uma ferramenta de aprendizado. Salomão teria usado o anel para se comunicar com entidades sobrenaturais e aprender segredos do universo. Imagine o impacto disso. Estamos falando de um homem que, supostamente, comandava uma legião de 72 espíritos, conhecidos como os Anjos Caídos. Entre eles estava Asmadeias, um dos demônios mais famosos da mitologia. Dizem que Salomão o capturou após uma batalha de inteligência, onde usou sua sagacidade para embriagar o demônio e prendê-lo com uma corrente mágica. Mas por que Salomão precisaria de demônios? A resposta pode surpreender. Ele os usou para tarefas monumentais, como a construção do Templo de Jerusalém. Os demônios, de acordo com os textos, foram forçados a cortar pedras e transportar materiais, realizando em semanas o que levaria anos para ser feito. No entanto, o anel tinha um custo. Segundo algumas tradições, o poder absoluto do artefato começou a corromper Salomão. Em um momento de descuido, Asmadeias roubou o anel, assumiu o trono e exilou Salomão como um simples andarilho. Este evento, embora mítico, serve como um poderoso lembrete de que até os maiores reis podem cair. Você acredita que o anel era real, ou apenas uma metáfora para o conhecimento e o poder de Salomão? E mais importante, será que ter tanto poder em mãos é realmente uma bênção, ou uma maldição? Salomão não era apenas um governante, ele também era um poeta, filósofo e sábio. Seus provérbios, compilados no livro que leva o mesmo nome, são uma verdadeira fonte de sabedoria prática. Mas além de conselhos, eles refletem o espírito de um homem que buscava compreender a complexidade da vida. Um de seus provérbios mais famosos diz: como água reflete o rosto,
Assim o coração reflete quem somos. Provérbios 2, 7 e 19. Pense nisso. Salomão acreditava que o coração era o centro de tudo, o lugar onde nossos verdadeiros desejos e intenções residem. Ele nos ensinava a olhar para dentro, antes de tentar mudar o mundo ao nosso redor. Mas não é irônico que alguém com tanta sabedoria tenha cometido tantos erros? O próprio Salomão ignorou um de seus próprios conselhos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ao permitir que deuses estrangeiros entrassem em Israel, por meio de suas esposas, ele desafiou a ordem divina e pagou o preço por isso. É como se seus provérbios fossem tanto uma lição para nós, quanto um espelho de seus próprios dilemas. E isso levanta uma questão interessante. A sabedoria por si só é suficiente para nos salvar de nós mesmos? Em tempos modernos, os provérbios de Salomão continuam relevantes. Eles falam sobre disciplina, trabalho duro, autocontrole e a importância de escolher nossas companhias com cuidado. Mas eles também servem como um lembrete de que, independentemente do quão sábios sejamos, somos todos suscetíveis aos nossos próprios pontos cegos. Como você aplicaria esses ensinamentos na sua vida? Será que estamos realmente ouvindo as lições de Salomão? Ou cometendo os mesmos erros que ele tentou nos alertar para evitar? O Templo de Salomão não era apenas um prédio, era um símbolo, localizado no Monte Moriá, o mesmo lugar onde Abraão teria tentado sacrificar Isaac. O templo era considerado a morada de Deus na terra, mas sua construção foi tão grandiosa quanto controversa. Salomão mobilizou milhares de trabalhadores, incluindo israelitas e povos subjugados. Ele usou materiais como ouro, prata e cedro do Líbano, adquiridos por meio de alianças comerciais com outros reinos. Mas há um detalhe curioso. A construção seguiu regras estritas, como a proibição do uso de ferramentas de metal para cortar as pedras. E é aqui que entra o Shamir, uma criatura mítica, que segundo lendas judaicas, tinha o poder de cortar pedras sem esforço. O Shamir seria um exemplo do quanto Salomão estava disposto a explorar os mistérios do universo para cumprir sua missão divina. O templo não era apenas um marco arquitetônico, era um local de intensa conexão espiritual. A Arca da Aliança, contendo os 10 mandamentos, ficava no Santo dos Santos, um lugar acessível apenas ao sumo sacerdote, e apenas uma vez por ano. Mas o templo também veio com um custo. O trabalho forçado e os altos impostos geraram insatisfação entre o povo. Essas decisões, embora práticas no curto prazo, plantaram as sementes da divisão do reino após a morte de Salomão. O Templo de Salomão é considerado por muitos um marco na história da fé. Mas será que sua construção também foi um reflexo das complexidades e contradições do homem por trás dele? Apesar de suas conquistas, o reinado de Salomão não terminou em glória. No final de sua vida, ele enfrentou uma série de desafios que colocaram sua sabedoria à prova. Primeiro, havia as consequências políticas de suas alianças. Seus casamentos com mulheres estrangeiras trouxeram deuses pagãos para Israel, algo que enfureceu o Deus de seus ancestrais. Segundo a Bíblia, Salomão chegou a construir altares para esses deuses, um ato que contrastava diretamente com sua missão original de construir um templo para o único Deus verdadeiro. Mas talvez o maior desafio de Salomão tenha sido interno. Algumas lendas sugerem que ele perdeu o controle sobre os demônios que comandava, enquanto outras dizem que ele foi traído por seu próprio povo. O homem que começou seu reinado como um símbolo de sabedoria e poder, terminou como um exemplo de como até os maiores podem cair. O declínio de Salomão é uma lição poderosa. Ele nos lembra que, independentemente de quão alto subamos, devemos sempre estar atentos às nossas bases. No caso de Salomão, sua base era sua fé, e foi quando ele se afastou dela que começou sua queda. Você sabia que as histórias do rei Salomão continuam a inspirar pesquisas arqueológicas e históricas ao redor do mundo? Nos últimos anos, descobertas impressionantes lançaram novas luzes sobre seu reinado. Por exemplo, escavações em Tel Megido, em Israel, revelaram indícios de uma grande rede de comércio e infraestrutura, que alguns pesquisadores acreditam estar conectada ao período do Reino Unido de Israel. Além disso, estudiosos têm debatido sobre a real localização das minas de Salomão, um suposto local repleto de riquezas inexploradas. Em 2021, um grupo de arqueólogos encontrou vestígios de minas de cobre no Vale de Tina, ao sul de Israel, e levantou a hipótese de que elas poderiam estar relacionadas ao reinado de Salomão. Apesar de não haver provas conclusivas, esses achados alimentam a possibilidade de que Salomão tenha dominado técnicas de mineração avançadas para sua época. E há mais. Estudos recentes sugerem que o Templo de Salomão pode ter sido não apenas um centro religioso, mas também um núcleo administrativo e econômico. Fragmentos de cerâmicas e inscrições indicam que o templo desempenhava um papel crucial no controle e armazenamento de recursos. Isso reforça a ideia de que Salomão usava sua sabedoria não apenas para governar, mas também para gerenciar uma economia complexa. Será que ainda há segredos enterrados esperando para serem descobertos? E se as minas de Salomão realmente existirem, que tipo de tecnologias ou riquezas elas poderiam revelar? Agora,
vamos explorar um ângulo inesperado. E se as lendas de Salomão contivessem elementos que antecipam conceitos futurísticos? Por exemplo, pense no lendário Anel de Salomão, capaz de controlar demônios e espíritos. Poderia esse anel ser uma metáfora para tecnologias avançadas, como inteligência artificial ou interfaces neurais? Imagine um dispositivo que permitisse a comunicação com sistemas autônomos, ou até com outras dimensões. Alguns teóricos especulam que as histórias de Salomão poderiam representar um conhecimento perdido de uma civilização avançada. Essa ideia, embora ousada, encontra paralelo em teorias de civilizações antigas que teriam dominado tecnologias que apenas começamos a compreender hoje. E quanto ao Templo de Salomão, sua descrição como um edifício perfeitamente harmonizado com o universo sugere um entendimento profundo de geometria sagrada. Hoje, conceitos como biomimética e design sustentável buscam replicar a inteligência da natureza em construções modernas. E se o templo fosse um protótipo de arquitetura sustentável, alinhado com os princípios do cosmos? Essas conexões hipotéticas não são apenas fascinantes, mas também nos fazem refletir. Até que ponto estamos reinventando tecnologias que podem ter existido em eras passadas? As histórias de Salomão não são exclusivas da tradição judaico-cristã. Culturas ao redor do mundo apresentam mitos semelhantes, sugerindo uma possível troca de ideias ou um arquétipo universal. Na mitologia islâmica, Salomão é conhecido como Sulaiman, um profeta dotado de poderes sobrenaturais concedidos por Deus. Ele é frequentemente associado a gênios djinns, que ele teria comandado para realizar grandes feitos. Essa semelhança com as histórias do Anel Mágico é notável e sugere uma interseção cultural entre lendas judaicas e islâmicas. Na Etiópia, Salomão é central na tradição da rainha de Sabá. Segundo a lenda, ele teve um filho com a rainha Menelik, e que mais tarde fundou a dinastia salomônica. Essa história conecta Salomão a uma linhagem real que governou a Etiópia até o século XX. Curiosamente, lendas da Índia e da China também mencionam governantes ou sábios que possuíam anéis mágicos ou objetos capazes de controlar forças sobrenaturais. Esses paralelos levantam uma questão intrigante. Será que as histórias de Salomão viajaram pelo mundo antigo, moldando narrativas locais? Ou será que diferentes culturas chegaram a essas ideias de forma independente? Essas conexões transculturais mostram como as lendas de Salomão são um verdadeiro tesouro da imaginação humana, unindo povos através do tempo e do espaço. O legado de Salomão não está apenas nos livros religiosos ou nas lendas antigas. Ele também deixou uma marca significativa na cultura pop contemporânea. De jogos a filmes e séries, a figura do rei Salomão continua a capturar a imaginação de novas gerações nos videogames. Salomão aparece como uma figura misteriosa em jogos como Assassin's Creed, onde o Anel e o Templo de Salomão são associados a artefatos de poder ancestral. Em Final Fantasy, ele é retratado como um personagem que representa sabedoria e misticismo. No cinema, o Templo de Salomão inspirou cenários icônicos em filmes como Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, onde a busca por relíquias sagradas ecoa o fascínio pelas riquezas e segredos de Salomão. Séries como Supernatural e Good Omens também fazem referências ao Anel de Salomão e seu poder sobre demônios. 8. Na música, Salomão é uma referência frequente. Artistas usam sua história para explorar temas como sabedoria, poder e a luta entre o bem e o mal. Ele simboliza tanto o triunfo quanto a queda, refletindo dilemas universais. Por que essas histórias ainda ressoam conosco? Talvez porque Salomão represente algo profundamente humano, o desejo de entender o desconhecido e superar nossas limitações, mesmo correndo o risco de cair. Uma pergunta comum é: essas lendas são baseadas em fatos ou são apenas mitos? A resposta é complexa. Embora muitos relatos sobre Salomão estejam documentados na Bíblia e em textos históricos, as histórias mais fantásticas, menos como o Anel Mágico e o controle de demônios, vêm de tradições esotéricas que se desenvolveram séculos depois. Isso não diminui seu valor, mas as coloca em uma categoria mais simbólica. Outra dúvida frequente é: o Anel de Salomão poderia ser real? Alguns estudiosos interpretam o anel como uma metáfora para o poder e a sabedoria de Salomão. Outros, no entanto, acreditam que ele representa um conhecimento perdido, talvez relacionado à alquimia ou ao esoterismo. Por fim, muitos se perguntam: por que Salomão permitiu sua queda? A Bíblia sugere que foi sua confiança excessiva em si mesmo e sua tolerância à idolatria. Mas, se olharmos por outro ângulo, isso pode ser uma lição. Mesmo os mais sábios não estão imunes às fraquezas humanas. Salomão nos deixou um legado repleto de lições. Ele foi um rei que buscou sabedoria, mas que também enfrentou as consequências de suas escolhas. Sua história nos ensina que até o maior dos homens é vulnerável. E você, o que acha? Será que Salomão foi vítima de suas circunstâncias ou de suas próprias decisões? Deixe sua opinião nos comentários. E claro, se você gostou dessa jornada pelos mistérios do rei Salomão, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Vamos continuar explorando juntos os grandes mistérios do passado e do presente.